Ô glória! Povo de Deus, a paz do Senhor. Mais uma oportunidade para estarmos aqui, para refletirmos a respeito de algum texto bíblico que vai agregar na nossa vida com Deus. Agora é exatamente 5:30 da manhã, eu adiantei 1 hora aqui, para quando as pessoas acordarem já tem um vídeo salvo aqui para vocês assistirem como devocional. Estou numa manhã de terça-feira, 5:30, um nascer do sol lindo, e eu sou grato a Deus ao privilégio da minha janela, né, tá literalmente de frente para o mar e dá para ver o sol nascendo atrás das nuvens. Que visão maravilhosa ver o mundo que Deus nos deu. Né? Depois eu compartilho com você essa visão maravilhosa aqui. Deixa eu ver se eu consigo virar. Eu acho que não dou conta. Eu acho que eu não dou conta, não. Depois eu viro aqui. Enfim. Irmãos, o texto de hoje nós vamos falar sobre 2 lições a respeito da vida de Estevão. Essa mensagem, eu tive a oportunidade de ministrá-la domingo agora, né? Domingo passado na minha igreja. E alguns adendos eu queria trazer aqui para vocês em devocional. O texto, eu vou falar sobre 2 lições. A primeira é a lição de servir, a segunda é a lição de perdoar. Primeiro, hoje eu vou falar a lição de servir e amanhã nós terminamos com a lição de perdoar. O texto que nós vamos ler, eu já tive a oportunidade de ler esse texto em outros devocionais. Eu quero ler ele de novo. É Atos 6, versículo 1 ao 13, que diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmurações dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, as quais encarregaremos deste serviço. É sobre isso que eu quero falar hoje. É sobre ser cheio do Espírito para servir. Irmãos, o Estevão, ele é tão surpreendente a vida e o ministério de Estevão. Por quê? Porque ele deixou um legado, mas ele deixou uma experiência tão grande para nós, tão grande, tão maravilhosa, em tão poucos capítulos. Né? Por exemplo, nós temos grandes homens de Deus na Bíblia, grandes homens de Deus. Só que, por exemplo, Abraão, no caso, ele teve, no mínimo, do capítulo 11 ao capítulo 25, 26, se não me falha a memória, sobre a história de Abraão. Né? Você tem Davi, por exemplo, o grande homem de Deus, mas a história de Davi apresenta lá em 1 Samuel, no capítulo 15 a seguir, e aí vai de 1 Samuel, 2 Samuel inteiro, início de 1 Reis, tem um livro de Salmos, ou seja, é, os grandes homens de Deus do Antigo Testamento tiveram um grande espaço textual, biblicamente falando, né? Agora, quando a gente vai para Estevão, é o contrário. Estevão começa no capítulo 6. Capítulo 6 de Atos, ele é apresentado como o jovem cheio do Espírito Santo, e no capítulo 7, ele é apresentado como um mártir cheio do Espírito Santo. Ou seja, o ministério dele começa no capítulo 6 e termina no 7. 2 capítulos só sobre a vida de Estevão, né? Mas com tanto pouco texto, né? Tipo, tanto pouco, ó, meu Deus do céu. Com tão pouco texto, ele conseguiu deixar um legado. Ele conseguiu deixar um legado e várias lições para nós. E é um dos textos mais impactantes. Eu diria que está no top 5 de textos mais chocantes e impactantes do Novo Testamento. Então, mas vamos lá. A primeira lição é a primeira lição é que você é cheio do Espírito Santo para servir. Já tem um devocional aqui no Instagram sobre cheio para servir, é exatamente nesse texto, mas eu quero trazer alguns adendos a mais, né? Vamos lá, ser cheio do Espírito Santo para servir. Atos 2, a igreja está crescendo. Atos 2, a igreja cresceu, a igreja está com mais de 3.000 pessoas e precisa de pessoas para servir a mesa. E Estevão, ele é convocado para servir as mesas, e uma das características é ser cheio do Espírito Santo. É ser cheio do Espírito Santo. E isso é impactante.
E isso confronta muitos de nós e muitas pessoas que estão na igreja atualmente que não entendem o motivo de terem o Espírito Santo. Não entendem. Por exemplo, quando você vai para 1 Coríntios, capítulo 12 ao 14, onde fala sobre os dons espirituais, ali expressadamente deixa muito claro: os dons espirituais é para servir a igreja, os dons espirituais é para edificação do corpo. É tão importante a edificação e o serviço ao corpo de Cristo que Paulo chega a reprimir um dom porque ele não gera edificação, que é o dom de línguas, né? Ele fala: ó, se você não tem interpretação, fale você e Deus. O que ele está dizendo? Ó, não vai servir para a igreja, que caso não tenha interpretação, serve para você, mas para a igreja não. Então fale você. Ou seja, você vê a importância dos dons espirituais em relação ao serviço. O Espírito Santo move pessoas para servir. O Espírito Santo não encheu ninguém na Bíblia Sagrada para ficar parado. O Espírito Santo não chamou ninguém, não santificou ninguém, não encheu ninguém para a pessoa ser a mesma e não servir. Não há aquela pessoa. Por exemplo, vamos lá, vamos para a Bíblia. Vamos começar por Davi. Ele foi chamado trabalhando, servindo o pai. Depois serviu como rei. Vamos para Isaías. Isaías foi purificado na boca, foi tocado na boca, teve aquela experiência. Qual é o próximo versículo lá? Isaías capítulo 6, versículo 8. A quem há de ir por nós? A quem enviaremos? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, me usa, eu estou disponível, eu fui tocado, eu fui chamado, eu recebi a unção do céu, eu quero servir, eu quero atuar, eu quero ser enviado. E a gente canta, né? Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. A gente canta bonito, mas vive pouco, não serve. Pessoas cantam que estão cheias do Espírito Santo, pessoas cantam que foram movidas pelo Espírito Santo e que querem servir, mas não sabem o que é levar uma santa ceia para um irmão que está no leito de hospital. Não sabe o que é visitar um irmão doente que não está podendo ir nos cultos. Aquele irmão que enfraqueceu na fé, que está quase caindo, e a pessoa não sabe o que é visitar. A pessoa não sabe o que é ir fazer um evangelismo. A pessoa não sabe o que é ministério de intercessão, não sabe o que é orar pelos outros. A pessoa não sabe o que é abrir uma igreja. A pessoa não sabe não sabe nem o que é recolher copo descartável depois do culto. Não faz nada, não faz nada. Mas eu sou cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque eu sinto. Por quê? Porque quando tá tendo um culto de domingo, eu falo em línguas. Eu rodo, eu pulo, eu levanto a mão, eu dou lugar. Então por isso que eu sou cheio. Ou seja, você só é cheio, você só serve para ser cheio no culto domingo à noite. Você só serve para servir, serve para servir só domingo à noite, só para ser um espetáculo. É muito fácil servir dentro da igreja domingo à noite. Mas o serviço que o Espírito Santo dá para a igreja, principalmente Atos 2, é de dentro para fora. Não tem esse negócio de ser cheio do Espírito Santo para ficar ali no banquinho lá, paradinho. Atos 2 acontece, a igreja é cheia, e quando eles são cheios, o que acontece no próximo capítulo? A igreja explode e expande. É pessoas ganhando alma para Jesus ali, é Felipe indo pregar em Samaria, Atos 2, é Paulo, capítulo 14, capítulo 13, se eu não me engano, capítulo 13 sendo separado para fazer uma viagem missionária, e o Paulo orando, e o Espírito Santo ajudando, e o bambu gemendo, como diz aqui na minha região, e a igreja crescendo, almas sendo ganhas, mas para as pessoas que serviam na obra. O Espírito Santo enche para servir. Então, esse papinho de que quer ser cheio do Espírito Santo, mas não quer levantar um dedo para o reino de Deus, não sabe o que é ajudar seu pastor local, não sabe o que é ajudar sua liderança, não sabe o que é varrer uma igreja. Ah, não, mas Deus me chamou. Ah, isso aqui, né? Ah, não, mas Deus me chamou para servir na obra, mas serviu para servir em lugares espirituais. Deus me chamou para ser pregador, Deus me chamou para ser missionário. Deus não me chamou para outras coisas. Pois é. Mas vamos para o caso de Estevão. Estevão, grande pregador, capítulo 7 prova isso. Uma das pregações, se não a pregação mais bonita do Novo Testamento. É uma das. Um baita pregador, cheio do Espírito Santo, de boa reputação e cheio de sabedoria. Você pega uma pessoa com 3 características dessas, você faz o que com ela hoje em dia? Você consagra pastor, meu filho. Você consagra diácono. Você consagra. Diácono é muito baixo, né? Você consagra a evangelista, a missionário, apóstolo. Hoje em dia, né?
Hoje em dia, se uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, né, cheia de sabedoria e de boa reputação, coloca idioma no meio e vira apóstolo. Mas o que Estevão faz? Estevão, ele foi chamado para ser garçom, para servir mesa, para cuidar de viúva. Então para com esse papinho, não, porque Deus me chamou pro altar. Já vi muita gente falando isso. Não, porque Deus me chamou pro altar. Deus me chamou para servir no altar dele. Isso é desculpa pra gente preguiçosa. Isso é desculpa pra gente que gosta de performance. Isso é desculpa pra gente que gosta de performance, que só sabe servir enquanto tá com o microfone na mão, quando tem gente filmando, quando tem gente assistindo, tem gente para aplaudir. Aí é muito fácil. Deus me chamou para servir no altar. Vem para a vida real. Fura essa bolha do seu ego e bora servir na vida real. Bora para a rua. Bora encontrar pessoa que está cheia de cachaça jogada na calçada. Irmão que visitava a igreja, que não pode mais porque está doente. Pessoas que estão no leito do hospital. Bora lá, bora, vamos para a vida real, vamos servir. Vamos ajudar na obra? A igreja está precisando de uma limpeza, bora ajudar. Ah, não, mas isso aí é função para pessoa que é mais baixa. Não, não tem nada disso não. Estevão era cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, grande pregador. O primeiro mártir era tudo, mas servia a mesa. Era garçom, era diácono. Deus te deu o Espírito Santo para servir. Não, imagina, imagina se Estevão, não quero prolongar muito, mas imagina se Estevão, ele é como alguns crentes de hoje. Não, Paulo, pastor Pedro, eu vou ser cheio do Espírito Santo, mas eu não aceito servir, não. Eu quero ser consagrado a bispo. Não, irmão. Ele foi chamado para servir. E ele foi chamado, ele começou a servir na mesa. E morreu como mártir. Não teve esse negócio. Não, eu vou começar como servir a mesa. Aí o pessoal pensa que é um plano de carreira, né? Eu vou servir as mesas, mas depois eu vou ser diácono, depois evangelista, pastor, bispo, apóstolo. Aí só vou subindo, é um plano de carreira. Estevão começou servindo. Não subiu, não. Morreu. Mas a pessoa que morre servindo tem o céu aberto. Isso aí é tema para o nosso próximo devocional de amanhã. A segunda lição de Estevão, que é perdoar assassino. E é isso aí, é a parte que eu mais gosto. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração. Fica com essa palavra. Vai ficar salvo aqui no Instagram essa live para depois você consultar. Envia para o seu grupo de igreja, para a pessoa que precisa ouvir que o Espírito Santo move as pessoas para servir. Um grande abraço a todos vocês. Deus abençoe e até mais.